postar a sua foto daquele filme. Porra, sério, na moral. Você postou uma foto com a Amanda, linda. Aí comigo, sua foto horrenda. Júlia, pelo amor de Deus, cara. Não é só postar bonito. Não, se você não apagar aquela porra, eu vou postar a sua foto daquele filtro chorando em todas as redes sociais. Eu não tô nem ali. Não tô brincadeira, porque essa horrível aquela porra. Eu tô falando na moral. De estrutura de proposta, de arrecadação? A gente pensa em assessoria mesmo para arrecadação do dinheiro. Daí, enfim, se for realmente vantajoso para a gente fecharia com... Eu cheguei depois de você, gato. Ah, é? Entendi. E vocês já têm assessoria? Bem, senhores, 19 horas, como nós combinamos. Os microfones estão todos abertos. Eu pediria, então, que fechassem os microfones para que não ficássemos ouvindo os sons todos. Boa noite a todos. As meninas do grupo vão falar daqui a pouco e eu estarei aqui. Já botei para gravar e depois os alunos que quiserem eu vou colocar no YouTube e vocês poderão reassistir tudo o que acontecer hoje aqui. A vocês todos uma boa aula, uma boa live. E passo agora, vou desligar aqui meu som e passo para quem vai falar. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Gostaria de agradecer a todos pelo interesse no nosso simpósio. Nós vamos enviar o link de presença no final da reunião e vamos iniciar com a doutora Ingrid, que já está aqui na sala. Quando estiver pronta, doutora Ingrid, pode dar início à aula. Ok. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite em meu nome, em nome da Santa Casa, que é a faculdade que eu represento, a instituição que eu represento. E eu vou colocar aqui para compartilhar. Vocês me falam, por favor, se está compartilhando certinho. Entrou o modo apresentação? Já está compartilhando, sim. Tá ótimo. Então, o tema que me ficou, até gostaria de agradecer por vocês terem trocado e invertido a ordem, porque eu tenho um outro compromisso a seguir, então até vou deixar aberto para algumas dúvidas depois, mas eu vou falar sobre o acompanhamento à cirurgia fetal e o acompanhamento após a cirurgia. Na verdade, para a gente falar sobre o acompanhamento da cirurgia, eu vou ter que explicar um pouco sobre a cirurgia, não vou ser muito específica, porque eu sei que vocês vão ter uma aula a seguir sobre as indicações, mas eu vou falar um pouquinho sobre elas e como é feito esse segmento. Deixa eu ver se está passando aqui. Bom, eu sou formada pela Santa Casa, só para me apresentar, hoje em dia eu coordeno a cirurgia fetal lá da instituição, e na verdade a gente sabe que a cirurgia fetal é uma cirurgia que tem algumas restrições, algumas indicações muito claras, e a gente segue alguns princípios que são importantes para a gente fazer esses procedimentos de uma maneira ética. Então é importante para a cirurgia fetal ser indicada que o diagnóstico pré-natal seja preciso, que
que a gente não veja malformações ou cromossomopatias ou alterações genéticas associadas, sem se discutir, então, realmente o benefício desse procedimento com os pais. É importante a gente entender a história natural daquela malformação para identificar se alguma intervenção durante a gestação realmente vai levar algum benefício para aquele feto. A gente tem que tratar as malformações que têm elevadas morbidades, com mortalidade perinatal aumentada, grande, que você então possa, de alguma forma, melhorar o curso dessa doença e aí promover um benefício para aquele feto e para aquela criança ao longo da vida. É importante a gente saber que não tenham terapias neonatais efetivas que consigam melhorar esse prognóstico, quer dizer, a gente tem que realmente intervir durante a gestação. Os ensaios para tratar têm que ter sido testados em modelos animais, e isso já ficou claro que a maior parte das cirurgias tiveram primeiro alguns trabalhos com estudos animais que foram anteriores para realizar indicações. Esses procedimentos têm que ser realizados em grupos multidisciplinares, em hospitais que tenham realmente estrutura, tanto para o bebê quanto para a mãe, e acompanhar ao longo da gestação e nascimento, e os benefícios ao feto têm que ser superior ao risco materno. Toda vez que a gente fala de uma cirurgia fetal, a gente sabe que a gente está colocando uma mãe, que é uma pessoa rígida, sem nenhuma doença, sobre um risco de um procedimento cirúrgico, mas com o objetivo de melhorar o prognóstico da criança. Então, na verdade, isso tem que ser muito bem discutido e muito bem colocado para a família, para a gente acabar indicando os procedimentos. E tem 2 tipos de procedimento que vocês devem saber, porque o segmento ele muda dependendo do tipo de cirurgia que é feito. Tem a cirurgia fetal a céu aberto, onde é feita uma histerotomia, uma abertura na cavidade do útero, para que a gente consiga abordar o feto e fazer a cirurgia aonde for necessário. E a gente tem procedimentos que usam a fetoscopia, que é como se fosse um material de laparoscopia, mas com calibres menores, que são menos agressivos, para conseguir identificar e tratar aquele bebê. Eu acho que tem gente com o som aberto, está fazendo bastante ruído. Obrigada. A gente tem algumas patologias que conseguem, que a gente já sabe que é nível 1 de evidência, quer dizer, que a gente sabe que realmente existe o benefício com a cirurgia. Então, a gente tem a correção de mielomeningocele fetal intrauterina, que eu vou falar um pouquinho adiante. A gente sabe que existe benefício na hérnia diafragmática congênita grave e na síndrome transfusor transfundido, que acontece em alguns casos de gestação gemelar monocoriônica. E tem, hoje em dia, uma gama de outras patologias, outras alterações que acontecem, que podem ser indicadas às cirurgias, mas aí a gente tem que particularizar, identificar se realmente existe a indicação do procedimento. Eu vou falar das principais, que acho que é o mais importante para vocês, que estão começando a ter uma avaliação, uma ideia sobre cirurgia fetal aqui. Então, a gente tem a síndrome transfusor transfundido, que acontece nas gestações gemelares monocoriônicas. É uma patologia que acontece em 10% dessas gestações. O problema é que essa alteração ela acontece de forma precoce, normalmente entre 16 e 26 semanas de gestação. E o que acontece é que a gente tem a doação de fluxo que vai de um bebê para o outro. O feto que está doando, ele fica com pouca volemia, e aí ele diminui a diurese, o que a gente tem uma diminuição do líquido amniótico, esse líquido vai reduzindo até ficar em anidrâmino, que é a ausência de líquido, e o que a gente chama de stuck twin, que é aquele feto que não consegue movimentar. Já o feto receptor, que recebe muito volume, para eliminar aquele excesso de volume, ele aumenta a diurese e com isso aumenta a cavidade de líquido amniótico, existe um polidrâmino e uma bexiga bem distendida. Então, esse é um vídeo que mostra um pouco como acontecem, a gente tem as conexões entre os fetos nas gestações monocoriônicas, algumas são unidirecionais, o fluxo vai de um para o outro, que promove o desenvolvimento dessa síndrome transfusor transfundido. É muito importante, se vocês tiverem casos de gestação monocoriônica, avaliar
a placenta depois do nascimento. Então, se vocês forem observar, e é fácil, a gente consegue cateterizar artéria e veia, a gente consegue sempre identificar os vasos que ligam esses fetos. Então, gestação gemelar monocoriônico, a gente sempre vai ter conexões entre os bebês, o que transforma essas gestações em gestações de alto risco. Por isso que 10% acabam evoluindo com essa alteração, que é a síndrome transfusor transfundido. Para o diagnóstico, a gente sabe que além do ultrassom, a gente faz uma ecocardiografia, que é uma avaliação que consegue avaliar a função cardíaca, identificar se, principalmente o feto do bebê que está recebendo volume, está com sinais de insuficiência cardíaca. E o que a gente pode fazer? Se a gente não fizer nada, o risco de óbito é muito grande. Então, aqui é um vídeo que mostra muito bem o que acontece nessa síndrome. A gente tem as conexões, o feto que começa a diminuir a diurese vai diminuindo, então, a cavidade amniótica, a bexiga desaparece e ele vai ficando apertado aqui contra o útero, até que a gente chama de stuck twin, que é esse feto que não movimenta mais. Tem outro de novo, outra câmera, outro som aberto. E aqui o feto com polidrâmino, a gente começa a aumentar muito a cavidade amniótica, e o que a gente faz é entrar com o fetoscópio entra pela cavidade amniótica do feto que tem polidrâmino, consegue identificar as conexões entre os fetos, e o objetivo aqui realmente é queimar essas conexões para separar mecanicamente esses fetos. Então, é uma cirurgia que é feita quando o que a gente chama de uma categoria de gravidade já está avançando, quer dizer, a gente tem risco para uma evolução de óbito, e a gente sabe que, como eles são conectados, o óbito de um pode levar ao óbito do outro, então aqui a cirurgia tenta promover a separação mecânica desses fetos. Então, vejam vocês que é feita a queima de todo por laser, dessas conexões, e no final a gente faz um risco com laser, promovendo, então, a separação e, mecanicamente, duas placentas separadas, que a gente chama de técnica de Solomon, para separar. E depois que trata, né? Assim, se não tratar, 90% vai evoluir para óbito, e a chance de morbidade é muito elevada. 50% dos fetos sobreviventes, eles têm algum risco de morbidade. Tratando, a gente tem 2 fetos vivos em 60%, 70% dos casos, e pelo menos um feto vivo de 80% a 90% após o tratamento. E como é que é feito o segmento? Depois que faz a cirurgia, a gente tem que continuar acompanhando. Então, é muito importante que esses fetos e essas gestantes sejam acompanhadas em grupos especializados. A gestação monocoriônica ela é muito complicada, mesmo quando não tem nada, então os protocolos mostram que a gente tem que fazer acompanhamento de uma gestante com gestação monocoriônica a cada 2 semanas até o final da gravidez. No caso aqui de uma síndrome transfusor transfundido, o risco e as complicações são muito grandes, então às vezes o segmento é a cada 2 dias, depois de uma cirurgia dessa é segmento semanal, para a gente avaliar se existiu a remissão da síndrome, se os 2 fetos vão se recuperar bem, e se existe uma melhora do padrão cardíaco, principalmente daquele feto que estava hipervolêmico. Então, além de seguir com uma equipe especializada, a gente propõe a realização de ultrassonografia seriada para ir avaliando, e tem que avaliar o risco de recorrência, o risco do desenvolvimento do TEPS, que é a síndrome de anemia e policitemia, e é feito o controle com a ecocardiografia. Quando é feito esse procedimento, o parto, no máximo, pode chegar em 34 semanas, que é o que é feito nos protocolos do mundo inteiro. Outra alteração que acontece na gestação monocoriônica é a TEPS, que é a síndrome de anemia e policitemia. A ideia também é pela conexão entre os bebês, mas o que acontece é que, em vez de volume, a gente vai ter a evolução de um feto com anemia e o outro com policitemia. Por que isso acontece? Porque existem conexões de menor calibre que não passam volume, mas passam sim as células
de hemácia, levando um feto ficar anêmico, que é o que está doando, e o outro policitêmico que está recebendo. Essa é uma alteração mais rara que acontece nas gestações monocoriônicas, acontece em 5% das vezes, mas ela pode ser bastante grave e pode acontecer depois de um tratamento de laser pela síndrome transfusor transfundido, aonde não foi identificado esse vasinho de menor calibre. O problema é que quando ela acontece, ela aumenta muito o risco neurológico para os fetos. E como é que a gente pode tratar? Ou a gente faz um segmento, um tratamento conservador, com antecipação do parto, a hora que você identifica que a anemia está ficando grave, ou você pode promover uma transfusão intrauterina, então você tira um pouco do sangue daquele feto que está policitêmico e faz a transfusão para o feto anêmico, lógico que é um procedimento bastante delicado, ou você tenta novamente com laser separar aquela conexão. Feito o tratamento, da mesma forma a gente tem que seguir com uma equipe multidisciplinar, um acompanhamento ultrassonográfico seriado, e para a gente avaliar se aquele feto está anêmico e o outro policitêmico, a gente faz o controle do pico sistólico da artéria cerebral, porque a gente consegue, com essa medida, avaliar a velocidade do fluxo que está passando no sangue, na artéria cerebral média dos fetos. Existe uma curva que consegue avaliar quando ele está num padrão de anemia e quando o outro feto está num padrão de policitemia, identificando aqui a ocorrência dessa síndrome. Lembrar também que é importante realizar sempre na monocoriônica ecocardiografia, que vai detectar se existe alguma alteração de função cardíaca e sobrecarga cardíaca. Outra alteração que a gente tem passível de tratamento intrauterino é a hérnia diafragmática congênita. Essa alteração ela acontece por um defeito de fechamento do diafragma. Esse defeito acontece nas primeiras semanas de desenvolvimento. É uma alteração mais rara, que acontece em 1 a 2 mil a 5 mil nascidos vivos, mas ela pode ser muito grave. Qual é o problema? A gente tem um defeito no diafragma, a gente sabe que as estruturas que vão subir, as estruturas do abdômen sobem para o tórax do feto e levam uma compressão do mediastino. Então, a gente tem uma compressão do coração, que é rechaçado para o lado ao contrário da hérnia. Então, se é uma hérnia esquerda, o coração ele é desviado para o lado direito do tórax, e a gente tem uma compressão de ambos os pulmões. O que acontece é que o problema da hérnia diafragmática é que essas crianças vão cursar após o nascimento com uma hipoplasia pulmonar importante e algumas vezes uma hipertensão pulmonar importante. E aí, o que a gente pode fazer? A gente tem que avaliar no ultrassom, quem faz esse diagnóstico, a gravidade dessa hipoplasia pulmonar. A gente sabe que existem alguns fatores de prognóstico que levam a gente a determinar essa gravidade para esse feto e indicar se vale a pena algum procedimento intrauterino ou se só vale a pena a correção após o nascimento. Então, o tratamento da hérnia diafragmática sempre é feito após o nascimento, mas o que a gente tenta é melhorar o volume pulmonar nos casos onde a gente identifica que o desenvolvimento pulmonar está muito ruim. Como a gente sabe quais são esses fatores de prognóstico? A gente consegue medir e avaliar, como a gente consegue ver nessa imagem aqui, o fígado, quando ele está herniado, que ele é um fator de mau prognóstico, e a gente sempre vai avaliar o pulmão contralateral à lesão, porque o pulmão, onde é o lado da hérnia, ele fica muito desviado, muitas vezes muito apical, então a gente não avalia. Então, é de padrão que no mundo inteiro que a gente faça a medida do pulmão contralateral à lesão e avalia se existe presença de fígado. O que foi visto nos trabalhos? Quando a gente faz a relação, que a gente chama de relação LHR, que é uma relação entre a área pulmonar e a circunferência cefálica do feto, e esse valor está abaixo de 1, na época do morfológico de segundo trimestre, a gente fala que essa criança tem um prognóstico ruim. Prognóstico ruim quer dizer que ela foi considerada um feto com hipoplasia pulmonar grave e a taxa de sobrevida dela é de menos de 10%, então é muito grave. Nesses casos, a gente pode indicar um procedimento intrauterino. Nos outros casos, que é uns casos de valor de pulmão
e cabeça num padrão que a gente chama de intermediário e bom, a gente acaba fazendo o procedimento de correção da hérnia diafragmática só depois do nascimento. Então, para indicar essa colocação do balão, a gente tem que ter uma hérnia diafragmática direita ou esquerda isolada, quer dizer, esse feto não vai ter outras malformações genéticas, alterações cromossômicas ou gênicas, mas isso deve ser comentado na próxima aula. Uma avaliação de pulmão muito ruim com fígado herniado. Nesses casos, o que se faz é uma fetoscopia com a colocação pelo fetoscópio de um balão que vai ser colocado na traqueia do feto, como a gente pode ver nessa imagem. Então, o feto, lógico que é anestesiado, esse balão é colocado entre 26 e 28 semanas de gestação, só que a gente tem que lembrar que ele tem que ser retirado. Esse feto, ele não pode nascer com esse balão, porque senão essa criança, quando nasce, ela não respira. Então, existe uma programação de realização desse procedimento para retirada desse balão. Então, ele é feito com 34 semanas de forma eletiva. Lógico que essas gestantes têm que acompanhar também aqui em equipe especializada, de preferência próximo do hospital onde essa criança vai nascer, porque se ela nasce com um balão numa instituição que não sabe retirar o balão, ela não consegue respirar e pode morrer, e é muito grave. Infelizmente, tem alguns casos descritos na literatura disso, que a criança nasce e não consegue respirar e morre por desse problema da colocação do balão. Então, colocou o balão, no caso de uma hérnia grave, a ideia é fazer um segmento ultrassonográfico a cada 2 semanas, pela equipe especializada, orientar a gestante a não ficar longe do hospital onde ela vai fazer o parto, a equipe de broncoscopia, num caso de uma emergência, então rompe bolsa, ela tem que ser internada de forma urgente. Existe aquele procedimento de exit, onde a gente faz uma cesárea com anestesia geral, retira o polo cefálico do bebê, e aí com a equipe de broncoscopia consegue fazer a retirada desse balão. Então, isso é uma possibilidade que tem que sempre ser avaliada no serviço onde é realizado esse tipo de cirurgia. É importante, então, programar a retirada, e aí é óbvio fazer o parto aonde tem um hospital com uma UTI neonatal apropriada. Nos casos de hérnia diafragmática, isso é fundamental para uma boa evolução dessas crianças. E a outra alteração bastante conhecida é a mielomeningocele fetal, que, como vocês sabem, é quando existe uma alteração de fechamento no arco vertebral e a exposição da medula para o canal. Então, a gente consegue ver no ultrassom a medula exposta. O problema que essas crianças desenvolvem pela síndrome de Arnold-Chiari é uma hidrocefalia que é progressiva e a gente sabe que vai piorando ao longo da gestação. Então, a cirurgia, ela tende e tem como objetivo tentar melhorar a evolução dessa hidrocefalia. Então, é uma cirurgia feita entre 23 e 26 semanas, pela técnica aberta, que é descrita no Mom's Trial, e o objetivo, então, é melhorar a hidrocefalia. Mas qual é o problema? A gente está fazendo uma abertura aqui na cavidade uterina, que, lógico, deve ser seguida. O maior problema é que a gente sabe que pode existir algum grau de deiscência, então tem alguns trabalhos que mostram que 14% das vezes tem algum grau de deiscência daquela cicatriz uterina, ou até pode existir ruptura uterina em casos mais raros. O que é importante é fazer o segmento. Então, aqui é uma das cirurgias que a gente realizou na Santa Casa. A gente tem a exposição aqui, o útero já aberto, a gente consegue ver a medula do lado aqui esquerda, a medula exposta do feto, e a intenção, então, é fechar, proteger o canal medular, ele volta, a hora que solta o placoide, ele volta lá para o canal medular, é feito um fechamento da fáscia e da pele, então, no final, a gente consegue ver aqui o feto com essa lesão da mielo corrigida, pela mesma técnica que é feita no pós-natal, mas o objetivo aqui é tentar melhorar a hidrocefalia, o que melhora muito o prognóstico dessas crianças. E a gente sabe que também existe uma melhora da função
tendência de melhora da função motora quando a gente corrige intraútero. E como é feito o segmento? Da mesma forma, a gente tem que fazer o segmento com uma equipe especializada. Eu gosto muito de seguir todos os casos, eu tento programar retornos, se a paciente não mora em São Paulo, pelo menos quinzenais, senão ela fica acompanhando com a nossa equipe semanalmente, porque a gente tem que ficar de olho aqui na cicatriz do útero, então vejam vocês que é uma cicatriz, e é lógico que é um útero que vai crescer e vai distender, então a gente tem que ficar de olho nessa espessura da cicatriz. E quando é feito esse procedimento, o parto ele tem que ser um parto eletivo, agendado até no máximo 37 semanas. Então, o que a gente programa é uma cesárea eletiva, essa paciente ela não pode ter parto normal depois dessa cirurgia, porque é óbvio que tem uma cicatriz muito recente, e aí a gente programa o parto com 37 semanas, um parto cesariano. O controle ultrassonográfico é muito importante, eu falei para vocês anteriormente, eu faço avaliação dessa cicatriz uterina. Esse é um caso que vocês podem ver onde ocorreu uma pequena abertura aqui do miométrio. Essa é uma gestante que já estava com 35 semanas. Se vocês observarem, a gente consegue ver uma pequena deiscência, não foi uma ruptura uterina, mas identificando a deiscência, a gente realiza o parto, essa criança nasceu super bem, com Apgar 910, a mãe não teve nenhum problema, não teve nenhum sangramento, mas isso porque a gente foi controlando a cicatriz e pôde identificar essa lesão. Então, na verdade, o mais importante que vocês têm que saber em relação à cirurgia fetal, que está crescendo cada vez mais, hoje em dia a gente sabe que o número de indicações está aumentando, é importante para a gente preparar uma equipe que vai realizar a cirurgia fetal, a gente saber que a gente está diante de uma mãe saudável e um bebê que pode ter um benefício com aquele procedimento. A estrutura é muito importante, não apenas para realizar a cirurgia, mas como para promover um segmento adequado, um pré-natal adequado, um parto adequado. Não adianta a gente operar e perder aquela grávida, não saber o que aconteceu e ela está com uma cicatriz no útero que pode ter uma ruptura, que pode ter um oligoâmino, uma infecção. Então, acho que tudo, assim, é muito importante que a gente consiga promover um segmento adequado ao longo da gestação e do parto, com uma equipe que é multidisciplinar. Eu faço parte da equipe de obstetrícia da Santa Casa, da cirurgia fetal da Santa Casa, mas é óbvio que é toda uma equipe que contém anestesista, cirurgia pediátrica, neonatologia, psicólogo, então é uma gama é um grupo muito grande que consegue promover segurança e um tratamento adequado para a gente realmente ter benefício e gerar um benefício para aquelas famílias. Era isso que eu queria falar. Eu espero que eu não tenha sido muito específica, porque eu sei que é um tema muito específico para vocês. Eu até conversei com quem me contatou para ver qual era o ano de vocês, para não ficar muito específica, mas eu estou aberta aqui a questionamentos e dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigada. Professora. Oi. Quem está perguntando, por favor? Meu nome é Marissa. Primeiramente, eu amei essa aula que a senhora deu. Eu quero ser ginecologista obstetra, com especialização em medicina fetal. E eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria saber se eu consigo conciliar a cirurgia fetal com a obstetrícia, se é possível ser também uma obstetra e me formar na área de cirurgia fetal. Sim, na verdade, no Brasil, né, todo mundo que faz cirurgia fetal é obstetra. Então, quando eu fiquei fora, fiquei no Hospital Texas Children's, que é um hospital, que é um grande centro de cirurgia fetal em Houston. Nos Estados Unidos, existem algumas pessoas que fazem cirurgia fetal que são da área da cirurgia pediátrica. Então, eles dividem mais ou menos o mesmo campo. Então, quem opera também é obstetra, junto com cirurgiões pediátricos. Aqui no Brasil, para fazer essa especialidade, na verdade, você tem que ser um obstetra, porque você tem que fazer a medicina fetal, a obstetrícia primeiro, depois se especializar em medicina fetal, porque você tem que ter mão com o diagnóstico,
e o segmento ultrassonográfico, então é importante ter essa especialização primeiro. Depois da especialização da medicina fetal, aí você tem que ir para um centro aonde se realizam essas cirurgias para poder aprender. É um caminho longo, mas é um caminho que eu gosto muito. Eu faço essa área já tem algum tempo. Eu fiquei fora do Brasil para me especializar, mas eu acho que é muito importante você primeiro ser uma boa obstetra, se especializar em medicina fetal para poder seguir essa área mesmo. Eu tenho vontade de fazer essa especialidade lá fora, assim, no exterior, tenho muita vontade. E agora, a segunda pergunta é sobre a aula. Em relação a essas cirurgias, sobretudo nessa da mielomeningocele, a gente faz a cirurgia, né? A gente ali abre o útero, depois costura. Não ocorre, então, o rompimento da bolsa amniótica? Como é que a criança sobreviveria sem... Porque o bebê, ele fica na bolsa amniótica. Como é que ele sobrevive ali no útero da mulher? Enfim, até marcar o parto. Tudo bem que é um parto prematuro, mas, enfim. Não, é uma ótima pergunta. Sim, eu vou voltar lá para você ver a imagem. Quando a gente consegue olhar aqui nessa imagem, a gente tem a abertura aqui do útero, né? E a gente usa um afastador que chama afastador de Ankine para expor a lesão para a neurocirurgia fazer a correção da mielo. E para fazer a abertura do útero e chegar e ter o acesso ao feto, a gente precisa abrir a cavidade amniótica. Então, o grande segredo dessa cirurgia é que a gente sutura o âmnio no miométrio da gestante. Então, a bolsa ela fica suturada, ela fica costurada ali no miométrio e ela vai ficar ali com aqueles pontos até o final da gestação. Quando a gente está promovendo, depois que o feto é operado e a mielo está corrigida, a equipe de obstetrícia começa a fechar essa parede do miométrio e o que a gente faz é infundir um soro aquecido que mimetiza aquele líquido que saiu. Então, realmente, o líquido amniótico ele sai completamente. O que a gente coloca é o novo, um ringer lactato aquecido, que vai ali promover uma segurança para o feto, para ele ficar confortável quando ele acordar e voltar a se movimentar, mas, lógico, que ele vai voltar a promover a diurese, então, quando ele começa a urinar novamente, ele começa a repor aquela urina e a cavidade amniótica se reestabelece. Então, a gente, assim, coloca o líquido aquecido para fingir que é um líquido, para ele ficar protegido naqueles primeiros dias, mas a gente consegue ver que essa cicatrização ela acontece, a membrana ela acaba cicatrizando, não existe grandes perdas. Lógico que existem casos onde acontece oligoâmnio, pode acontecer ruptura de membrana, porque é uma região mais frágil, mas a gente consegue, na maior parte das vezes, repor o líquido, acontece uma cicatrização, e aí depois o feto volta a urinar e fica tudo bem. Ah, sim. E isso em qualquer cirurgia fetal, vocês fazem essa sutura da bolsa com o miométrio? Qualquer cirurgia onde é feita a exposição do útero e a gente faz uma abertura da cavidade uterina. O fetoscópio, que é como uma laparoscopia, a gente faz por via percutânea. Então, a gente não abre o abdômen materno e não expõe o útero. Então, é como se fosse uma laparoscopia com um instrumental mais fino. Então, na verdade, existe um pertuito que vai ficar naquele útero, lógico que é guiado por ultrassom para segurança, né? Então, quando a gente coloca o trocáter, aquela janela de entrada do fetoscópio, ele tem que ser colocado guiado pelo ultrassom, para proteção, para você não atingir placenta, nenhum vaso de grande calibre, mas a ideia, na verdade, é que ele fique protegido, você faça uma inserção protegida, e quando você retira, fica uma abertura. Por isso que toda vez que a gente faz uma cirurgia fetal, a gente sabe que existem complicações. Pode acontecer uma ruptura de membranas, pode acontecer um oligoâmnio, por isso que o segmento desses casos, depois da cirurgia, tem que ser muito cuidadoso com a equipe especializada. Ah, sim, entendi. Muito obrigada, professora. De nada. Mais alguma pergunta? Tudo certo? Tá ótimo.
Muito obrigada pela aula, professora, foi maravilhosa. A doutora Ingrid teve um imprevisto com um paciente e não conseguiu vir hoje, então iremos remarcar a aula dela para a semana que vem. Ingrid sou eu, né? Não é outra Ingrid, né? A doutora Evelyn. Meu tá. Deus. Aí vamos remarcar a aula dela para a semana que vem. A gente avisa no grupo do WhatsApp e pelo Instagram. Gostaria de agradecer a presença de todos. O link de presença está no chat. E o sorteio dos patrocinadores vai ser feito no final de semana na live do Instagram. Muito obrigada a todos que participaram. E acabou. Boa noite. Fudeu. Boa Não noite. peguei o link. Que bom. Obrigada pelo convite novamente. Boa noite a todos. Que bom. E acabou 8 horas, 7h30 agora. Boa noite a todos. É o Cortes falando, tá ouvindo? Estou aqui falando. Então, Gabriela, será na próxima semana? Que horas? Que dia? Que horas? Gente, eu vou marcar com ela, porque ela teve um imprevisto com um paciente, aí ela não está conseguindo resolver isso agora. Mas amanhã eu vou ver certinho com ela e vou mandar para todo mundo no grupo. Tá ótimo, então. Gente, então eu vou fechar aqui. Prazer em ver todos. Um abraço grande e parabéns a vocês aí.